Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, pois hoje estamos na nossa primeira aula sobre o empreendedorismo digital. Mas antes de começar, deixa eu te fazer aqui uma pergunta muito simples, mas também muito importante aí para nós, tá bom? Mas até mesmo antes disso, eu quero me apresentar aqui novamente, professor Jefferson, e eu estarei nessa jornada do módulo de empreendedorismo digital, que é algo aí, né, que muitos conhecem como algo novo, mas está já conectado na era da internet há um bom tempo aí. E vamos para a pergunta, né, gente? Você já pensou em ganhar dinheiro usando a internet? Você já? Não só, na verdade, eu estou dizendo consumindo conteúdos ali dentro da internet, mas realmente criando algo que é seu ali, né? Por quê, gente? Se você parar para observar, a gente passa horas todos os dias ali online, né? Assistimos vídeos, rolando feeds, acompanhando pessoas, mas pouca gente, né, para pensar que por detrás de tudo isso existe negócio sendo construído ali. E é exatamente sobre isso que hoje nós vamos falar na nossa primeira aula. E o título já traz aqui para nós, né, o que é o empreendedorismo digital, e o subtítulo já vai direcionando o que eu quero trazer aqui para vocês, que é criando valor na era da internet, certo? E aqui, gente, tem um ponto muito importante. Não estamos falando de ganhar dinheiro fácil ali, né? Algo que não acontece em nenhum tipo de ramo, né? Nem de promessas também irreais, né? Aquelas que não existem, a gente vê que está na cara que é algo, um golpe, algo mentiroso ali, né? Porque tudo, né, o que faz trazer valor, dinheiro ali é o trabalho. A gente está falando de construir algo realmente real com o ambiente digital, com a internet. E hoje, gente, qualquer pessoa com acesso à internet pode começar um negócio seu próprio ali. Mas isso não significa, gente, que seja algo muito fácil, que seja algo simples, né? E significa que sim, é possível. E essa diferença, gente, é sempre fundamental a gente estar sabendo ali. E durante a aula de hoje, a gente vai entender como que funciona todo o ecossistema do empreendedorismo digital na prática. Quais são os caminhos ali possíveis que a gente pode fazer? Quais são os grandes desafios, professor, se eu iniciar agora essa jornada do empreendedorismo digital, né? O que eu vou encontrar? E, claro, principalmente como dar os nossos primeiros passos, tá certo, gente? Então, ó, se você já pensou em ter algo seu próprio, né, ou pelo menos quer entender melhor esse mundo, essa aula de hoje com certeza vai se conectar a você. Mas claro, gente, não só quero que vocês aprendam, mas também eu quero que vocês coloquem tudo em prática, como eu sempre trago aqui para vocês. Então, peguem aí os celulares, o bloco de notas, vamos anotar para que depois a gente se aprofunde ainda mais com as nossas pesquisas e também, claro, gente, com o nosso material de apoio aqui da aula, para que vocês realmente entendam e, claro, levem algo construtivo e até mesmo, né, gente, financeiro ali durante as nossas aulas aqui, os conhecimentos, né, que a gente passa, pondo em prática, tudo é possível, tá bom? E antes, vocês sabem bem, né, que eu gosto de trazer aqui sempre a parte da gente alinhar o que a gente vai aprender na aula de hoje, né? Professor, estou no ponto A, vou ir para o ponto B, né? E é importante a gente saber essa jornada aqui, porque, gente, reforço aqui novamente com outras palavras, né? Não adianta a gente sentar aqui, assistir a aula, né? Na verdade, o objetivo é sair
com clareza, sair com prática, né, na mão ali, fazendo realmente. E o primeiro ponto é entender o que é empreendedorismo digital de verdade, gente. E aqui já começa, na verdade, uma quebra de expectativa. Por quê? Não é simplesmente ir ali no mundo da internet e começar a vender na internet, né? Na verdade, é criar o quê? Uma solução usando o digital, tá certo? Então é isso que a gente vai ver e isso muda completamente a forma de enxergar todos os tipos ali de oportunidade, tá bom, gente? O segundo objetivo que eu vou trazer aqui para vocês é conhecer os principais modelos de negócio digital. E, gente, isso aqui é importantíssimo porque muita gente trava justamente nesse momento, tá? Não sabem ali por onde eles vão iniciar, dar o start em sua jornada ali, né, do empreendedorismo digital, por onde começar, qual o caminho que eu devo seguir, né? Quais plataformas eu devo me conectar para que eu já consiga ter algo, algum retorno, né? E sim, gente, existe um caminho e você não precisa seguir o mesmo, né? Caminho que todo mundo hoje está fazendo, tá certo? E com isso, vamos aqui para o nosso terceiro tópico da nossa aula, gente, que é entender o que? As vantagens e também, claro, tudo que tem vantagem, a gente sabe, né, que não é um mar de flores, né, tem os seus desafios, gente. Muitas pessoas aí tem, e a gente sabe que existe muito conteúdo na internet que só mostra, né, os lados bons ali. Mas empreender exige, gente, uma disciplina, tá? Consistência e também uma adaptação. E quanto mais cedo a gente entender isso, para nós, né, para todo mundo aí, para sua carreira, é melhor, tá certo? E o quarto objetivo, e não menos importante, né, gente? Ele está em quarto, ele também é importante, que talvez seja, eu acredito, um dos mais importantes aqui, que é desenvolver uma mentalidade empreendedora. Porque não adianta a gente ter ideia sem realizar a execução, gente. E a execução começa na forma de pensar, tá certo? E agora enquanto você acompanha aqui tudo que eu vou passar para você, eu te proponho algo muito simples para vocês aí, gente. Tente identificar pelo menos uma ideia ou oportunidade que faça sentido para você, tá? Não precisa ser algo perfeito ali. Só precisa ser, na verdade, um início, um começo aí para você, tá certo? Então, não se esqueça disso. Tente identificar pelo menos uma ideia ou oportunidade que para você, gente, faria sentido, tá certo? Se já tiver na mente aí, já marca para não esquecer, né? Porque isso é algo muito importante, é algo que vai startar principalmente tudo que você for aprender aqui, né? E vai te impulsionar a pôr em prática, porque agora você tem um objetivo, né? Você tem claro ali o que você quer fazer, o que você quer estar seguindo ali como um dos seus primeiros focos, tá certo? Bom, agora Agora vamos direto ao tema, né, ao conceito, pessoal. Empreendedorismo digital é a criação e a gestão de negócios que utilizam nada mais, nada menos do que a internet e as tecnologias digitais para gerar não só valor, mas também gerar a famosa receita, tá, gente? Mas claro, vamos traduzir isso para algo aí prático para que a gente consiga se conectar a esse mundo de maneira mais tranquila e fácil. Empreender, gente, no digital não é só a gente estar ali online. É, na verdade, usar o digital como base do seu negócio. Tá? Vou trazer um exemplo aqui para vocês que vocês consigam
conectar a tudo isso que eu estou passando, tá? Um exemplo, uma pessoa que vende roupas pelo Instagram, um criador de conteúdo que monetiza vídeos, gente, um profissional que presta serviços remotamente ou uma empresa que oferece software por assinatura. Tudo isso, gente, que eu passei para vocês aqui agora, nessa lista aqui, são exemplos de empreendedorismo digital, né? Serviços remotos, softwares por assinatura, assim como Netflix, entre outras empresas. Agora, a gente vai olhar para algumas características ali muito importantes sobre, né, o empreendedorismo digital ali, esses pontos que eu trouxe aqui para vocês. A primeira, gente, é o baixo custo inicial. Tá? E isso é muito importante. Por quê? Diferente de um negócio tradicional, você não vai precisar ali investir numa estrutura física, numa inauguração presencial, né? Você não precisa disso para você iniciar o seu negócio. Em muitos casos, gente, você começa com apenas o seu celular, com acesso à internet, e isso já faz você dar início no seu empreendedorismo digital. É bem tranquilo, né, quando a gente fala assim. E a segunda, gente, é a escalabilidade, tá? E isso daqui é muito importante. Por quê? Significa que você pode crescer sem aumentar os custos na mesma proporção, tá? Um exemplo, gente, para vocês aqui se conectarem melhor. Um curso online pode ser vendido para 10 ou 10 mil pessoas sem precisar ser recriado. Tá? Então eu posso atingir 10 pessoas ou até mesmo 10 mil pessoas. Né? E a terceira é o alcance global, gente. O empreendedorismo digital traz isso para nós, sempre trouxe, né? Você não está limitado ali no seu bairro, na sua cidade, nas pessoas que apenas você conhece ali, né, próximo de vocês. Você pode vender em qualquer estado, local, lugar. Então, isso já traz e conecta, né, gente? A quarta aqui, que é a flexibilidade ali, que são as formas que a gente faz com que isso seja vendido, né? Então a gente pode trabalhar de diferentes lugares. Então a gente pode organizar ali a nossa rotina e adaptar nos diferentes tipos de modelo ali da forma que você trabalha na internet. E a quinta, né, gente, é a agilidade. No digital, gente, você consegue testar ideias muito rápido, né? Então, se algo não funciona, você vai, ajusta e tenta novamente, né? E pensando nisso, eu quero que vocês façam o seguinte: qual dessas características que eu passei aqui mais chamou a sua atenção aí, gente, durante a aula? Né? Porque isso já começa a mostrar qual tipo de caminho, né, pode fazer ali mais sentido para você, tá certo? Então pense nisso. Professor, a característica X me chamou mais atenção, né? Então eu já vi que o meu caminho é esse o que mais fará sentido na minha jornada no empreendedorismo digital, tá certo? Então marca aí também porque é algo que a gente pode refletir no final e já direciona os seus caminhos, né? Por onde que eu posso iniciar, professor? Por onde que eu posso seguir ali, tá bom? Agora, a gente vai falar aqui, gente, de um ponto essencial para nós, que é os dois lados do empreendedorismo. Tá? Trouxe aqui também um slide para a gente já se conectar aqui. Bom, falando aqui dos dois lados, gente, do empreendedorismo digital, porque sim, né, existe muita gente mostrando para nós ali apenas os resultados grandes, prints de valores na conta, né, que a gente fica emocionado, eles querem mexer mesmo com a nossa emoção. Então, a gente vai começar aqui, né, o que muitos ignoram, que é o processo, né? Mas vamos começar pelas vantagens,
vantagem, gente, já para dar aquele up aqui na gente e a gente querer sair da aula aqui e já ser um empreendedor digital. Gente, você não precisa de uma grande estrutura para começar, tá? Então, baixo investimento inicial. Você não tem um investimento alto para iniciar ali o seu empreendedorismo, né, no digital. O 2, né, que é a escalabilidade, dei alguns detalhes sobre ela. Você pode, na verdade, crescer sem aumentar nada a proporção dos seus custos. Então, você pode ter grandes ganhos, mas poucos investimentos para continuar cada vez prosperando e ganhando mais, tá? Próximo, o alcance global, gente. A internet a gente sabe que não é só local, então é globalmente ali e o uso de dados. No digital, você consegue medir tudo, gente. Então, o comportamento, o interesse, de quais pessoas se interessam pelo seu produto, quais locais, estados que estão mais engajados, né? E isso você consegue ter mais resultado. E, claro, o que muitos querem, né? Eu quero a flexibilidade. Então, você tem mais controle sobre o seu dia a dia, sobre a sua rotina, tá certo? Mas agora eu vou trazer o outro lado da moeda, gente, os desafios, tá certo? Que os desafios eu acredito que tem em qualquer tipo de empreendedorismo, né? Não só no digital, mas vamos lá. O primeiro que eu trouxe para vocês, a concorrência, gente. Como é mais fácil a gente iniciar, com certeza tem mais pessoas no mundo do digital, tá certo? Aprendizado constante, o segundo. Gente, ferramentas, tendências no digital sempre está mudando, tá certo? Então sempre tem que estar se atualizando, vendo o que está acontecendo no mundo do digital para que você se adapte àquilo, tá? Autodisciplina, então você precisa se organizar, porque você não vai ter um chefe, você é o próprio chefe, então ninguém vai cobrar você, mas no final do mês pode ser que você fique triste por não ter dado mais esforço e tempo àquilo. E questões de segurança, gente, como golpes, dados, exposição, né? E um ponto que eu quero trazer aqui para vocês, muito importante. O digital, gente, não é fácil, mas ele é acessível, tá certo? Ele é ali acessível para nós. E isso, com certeza, muda completamente o jogo, tá certo? Então, vamos aqui para o nosso próximo slide. Opa, desculpem. Aí. Agora, gente, a gente chegou numa parte que é muito importante, que é como, na verdade, né, eu acredito que seja o objetivo de todos ali. Como gerar ali uma renda, né? Hoje, na internet, existe diversos tipos de caminho, então existe diversos tipos de modelo, e você não precisa, gente, dominar todos, mas claro, é importante que você consiga conhecer, tá? Então é importante o aprendizado novamente, né? Então vamos lá. Vou falar sobre o e-commerce. O e-commerce é venda de produtos físicos ou digitais, né? Pode ser via Instagram ou um site próprio, né? Uma LP ou marketplaces ali e até mesmo com parcerias com outros e-commerces, tá certo? Mercado Livre, Shopee, entre outros aí. O conteúdo, então você cria audiência e monetiza com anúncios, parcerias ou produtos, né? Então você pode ser um criador de produto, cursos e infoprodutos. Então você transforma o seu conhecimento em algo para vender, né? Temos os nossos serviços digitais, gente. Você vende habilidades como designer gráfico, designer de vídeo, marketing ou até mesmo programação, né? Afiliados. Então você pode promover produtos de outras empresas
e com isso você vai conseguir fazer vendas e ganhar comissões, né? Eu acredito que esse é um dos mais conhecidos aí, que é o afiliado. E o SaaS, gente, que é software por assinatura, tá? Temos também os aplicativos, então soluções de tecnologia para problemas específicos. E agora, algo importante que eu quero trazer aqui para vocês, né? Que de tudo isso que eu passei, né? Falei pouco ainda, aqui nós temos 8, né? Não existe o modelo melhor. Na verdade, o que existe aqui, gente, né, é o modelo que você consegue começar. Então, por isso que é importante a gente conhecer todos eles para que a gente consiga dar start em um que faça mais sentido, como eu já tinha falado há pouco aqui para vocês, tá certo? Então, por isso que é importante sabermos todos os pontos. E aqui vai uma reflexão. Você prefere, gente, ensinar algo ou vender algo? Ou você prefere criar ou, na verdade, apenas prestar serviço? Essas respostas já vão ajudar vocês ainda mais a definir qual o caminho aqui é o mais correto, qual que está no seu perfil ali para início, tá certo? Agora, já vou aqui mudar para o nosso slide 6, que é o mindset. É algo muito importante. Eu acredito que a gente chegou aqui no ponto mais importante de todos. Nada mais é do que a nossa mentalidade, gente. Por quê? Conhecimento sem nenhum tipo de ação não vai gerar nenhum tipo de resultado para você, tá? Então guardem isso. Quando a gente tem conhecimento, mas a gente não utiliza, não teremos nenhum tipo de resultado, tá? E agora uma curiosidade aqui. Aprender, né, gente, precisa ser algo constante, tá? Então a gente tem que ter curiosidade para aprender constantemente. Temos aqui que eu trouxe para vocês também a resiliência. Então, continuar mesmo quando não dá certo, gente. Outro ponto, visão de oportunidade. O que que é isso, gente? Enxergar problemas como possibilidades de ganho, tá certo? Converter o problemas ali, o problema em uma oportunidade. Autonomia. Então, é importante você assumir as responsabilidades pelo seu resultado, né? Foco no cliente, entender quem você está ajudando, qual o seu público, adaptabilidade, então mudar rápido quando necessário. Isso é importante no digital. E agora, gente, pensa aqui, qual dessas que eu trouxe para vocês, né, você mais precisa desenvolver hoje? Porque essa é a ideia. Eu trouxe aqui para vocês curiosidade, né? Falei para vocês que tem que ter a curiosidade, porque isso faz com que você explore o mundo digital, explore a sua concorrência e vai te trazer ideias para que você até foque ali na adaptabilidade, que é mudar o game rápido, né? Ah, se eu não estou ganhando, fiz uma pesquisa, até mesmo na gringa, né, como o pessoal fala, e vi que lá tá dando um resultado XY. Vou fazer igual, vamos ver se vai mudar o jogo ou não, né? Resiliência. Então, sempre que ocorrer algum tipo de erro, né? Por que eu não posso ser resiliente, né? E zerar e refazer tudo novamente, tá bom? Então, gente, qual dessas habilidades que vocês têm que focar mais nesse momento, que você tem que desenvolver ainda mais hoje? Porque essa resposta, gente, já vai dizer muito sobre, né, qual é o próximo passo que você vai dar ali na sua vida, na sua jornada no empreendedorismo digital, certo? Então vamos lá. Agora,
vamos transformar tudo isso que a gente falou aqui, trouxe para vocês aqui, algo prático. Vamos transformar tudo que a gente falou em uma prática. Todo negócio, gente, sempre começa com um problema, né? Então, depois você define quem você quer ajudar, tá? Então, sempre trazer um problema para iniciar. Depois, vamos definir quem que a gente vai ajudar. E em seguida, a gente vai validar a ideia. E depois disso, a gente escolhe o modelo, tá certo? Então, cria uma MVP, que é um produto simples, para que a gente consiga fazer um teste ali. E agora, eu quero que você faça um exercício, né? Aí, façam aí cada um de vocês um exercício rápido, tá? Então, prestem atenção que essa parte é muito importante ali. Não quero que vocês percam, se precisar, volta um pouquinho a aula aí, né? Para ficar mais fácil. Pense em um problema real, pode ser o seu mesmo ou até de alguém, né? Então pensa nesse problema, né? Agora pensa, quem sofre com isso? Quais pessoas que sofrem? Qual a idade? Qual que é o avatar? Vamos chamar assim, né? Como que é o avatar? E hoje, como que eu posso ajudar essa pessoa? E se você conseguiu responder isso, né, você já deu o primeiro passo, gente. Então, ó, vou explicar aqui para vocês novamente, para vocês recapitularem, tá? Vou montar um negócio aqui, professor. O que que eu tenho que fazer? A primeira coisa, identifica um problema, né? Por quê? Quando você identifica um problema, você já tem a percepção de tentar criar uma solução. Isso é normal de um ser humano, gente. A gente sempre tenta trazer uma solução. Claro, pode ser uma solução errada, depende da pessoa, né? Mas pode ser uma solução muito certa e correta. Como um exemplo, o velcro, né, gente? É uma solução muito rápida, não precisa ter ali o zíper, né, que é uma outra invenção que foi uma solução também. Então, as soluções são criadas, né, com base em quê? Em um tipo de problema, tá? Ah, na minha casa a internet, o Wi-Fi não pega em todos os cômodos. Tem um refletor hoje de Wi-Fi. Então você pode pôr um aparelho que ele pega a sua internet e transmite para outro local, para outro cômodo, né? E com isso você define o público. Quem é as pessoas que precisam disso? Pessoas com casa grande, o público mais velho, né? Que já tem uma instabilidade. Claro, podemos ir para o terceiro ponto e validar se realmente é isso. Será que o que o professor falou daquela ideia realmente faz sentido? Deixa eu postar, deixa eu fazer um investimento no tráfego pago, deixa eu criar uma campanha sobre, vou deixar rodando na internet aqui por uma, duas, três semaninhas, né, para que eu consiga identificar e ver, né, qual é a minha ideia e se realmente eu consigo validar para depois ir para o ponto master, que é criar um modelo de negócio, que é onde você vai definir, gente, toda a sua ideia, seu ecossistema, e você vai globalizar e criar ali a sua empresa no digital, né? Então você identificou o problema, criou o seu produto, definiu para quem que é o seu produto, com certeza, depois de validar a sua ideia, você pode rodar o seu modelo de negócio ali e criar o famoso MVP, tá certo? Já pode até expandir ali com pessoas que provavelmente você conheça, já queria colocar ali com você no game, né? E agora com os seus testes, você validou, faz sentido investir cada vez mais, tá bom? E agora, gente, chegamos numa das partes que eu não gosto muito, mas é importante, né? Chegamos na parte final da nossa aula, gente. Deixa eu colocar aqui já. E hoje a gente viu que o empreendedorismo digital é sobre criar valor na internet, nada mais do que isso.
né, gente? É criar valor na internet. E, gente, na internet existem várias formas de gerar renda. Claro, vimos ali que existe vantagens, mas também tem os nossos desafios. Isso é muito simples, mas claro, tudo começa com uma mentalidade e uma ação também. E agora, antes da gente encerrar aqui, eu quero deixar uma pergunta para você, né? Você vai continuar apenas consumindo ou vai começar a criar também, tá? Então pense nisso. Eu vou apenas ser uma pessoa que acorda, fico horas ali no meu celular, né? Faça um teste, tem como ver quantas horas em média a gente passa no Instagram, no Facebook, entre outros. Veja aí no seu celular, no seu perfil, quanto tempo eu gasto. Ah, 4 horas, 6 horas. Se eu dividir 3 horas para o empreendedorismo, né, gente? Pense com calma, faça essa reflexão aí interna, né? Pense com calma isso. Porque, gente, toda oportunidade começa com uma decisão, sempre. E talvez essa seja, né, esse aqui seja o momento certo de você começar. E é isso que eu quero deixar para vocês na aula de hoje. Bom, nos vemos na próxima aula e até mais. Professor Jefferson por aqui e tchau, gente. Valeu.